Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes em Cayey, Porto Rico, também ministros e igrejas que estão em diferentes nações, e recebam uma saudação muito especial. E missionário Miguel Bermudes Marim, receba minhas saudações, que Deus te abençoe grandemente neste tempo final e te use grandemente no programa divino correspondente a este tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E recebam minhas saudações todos os ministros e irmãos reunidos lá no Equador, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Para esta ocasião, leiamos em São Lucas, no capítulo 17, versículos 22 ao 30, e diz: E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Em São Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso estudo bíblico de hoje, domingo de escola bíblica, é os arcanjos Gabriel e Miguel atuando nas mudanças de reino. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Através da história bíblica e também na história secular, podemos ver que o reino dos gentios começou no tempo do rei Nabucodonosor, conforme
ao sonho que o rei Nabucodonosor teve no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, onde ele viu uma grande estátua. Tinha a cabeça de ouro que representa o reino babilônico de Nabucodonosor. Tinha os peitos de prata, que representa o reino medo-persa. Tinha o ventre e os músculos de bronze, que representa o império ou o reino da Grécia, com Alexandre o Grande. E tinha as pernas de ferro, que representa o império romano dos Césares. E depois os pés de ferro e de barro de lodo, que representa o Império Romano restaurado, com os pés de ferro e de barro de lodo, que é o que resta do reino dos gentios. Para o tempo final, na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo, há a promessa da vinda da pedra não cortada por mãos, que é a vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem, para o último dia, no qual nos correspondeu viver. Por esta razão, o cristianismo está esperando a segunda vinda de Cristo. E o judaísmo está esperando a vinda do Messias para a restauração do reino de Davi e do trono de Davi, para o qual há um programa determinado por Deus desde antes da fundação do mundo, para realizar a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Os anjos são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e do Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. O Filho do Homem, vindo com os seus anjos, no último dia, vindo à sua igreja, para lhe dar a fé, a revelação, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em São Lucas, no capítulo 18, versículo 8, diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa fé que se requer para os que estamos vivos sermos transformados, a qual gira em torno da segunda vinda de Cristo, para buscar e levar ao céu com ele, no rapto, o seu corpo místico de crentes, composto pelos crentes nele, à casa do nosso Pai Celestial, para, assim, ter a adoção em toda a sua plenitude, a adoção espiritual e a adoção física. A parte física será a glorificação dos nossos corpos, para termos corpos eternos, imortais e jovens para toda a eternidade, na semelhança do corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. É para esse tempo assinalado na Bíblia, o tempo para a vinda do Filho do Homem, em que os arcanjos Gabriel e Miguel estarão presentes na vinda do Filho do Homem, porque o Filho do Homem virá com os seus anjos para juntar os escolhidos do tempo final. Portanto, os escolhidos do povo hebreu, que serão 144 mil,
12.000 de cada tribo serão chamados e juntados no tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos, como foi lá no tempo de Abraão, quando Deus desceu na terra com seus arcanjos Miguel e Gabriel para uma investigação de juízo em Sodoma e Gomorra, para depois determinar o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, que foi fogo caindo do céu sobre Sodoma e Gomorra, queimando essas cidades e também as cidades próximas, que estavam compostas por pessoas pecadoras, que não guardavam os mandamentos divinos. Sodoma e Gomorra são tipo e figura do reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo. Porque o reino dos gentios, para o tempo final, para o último dia, será destruído com fogo atômico para dar passagem ao reino de Deus, que o Messias príncipe estabelecerá sobre a terra, o qual terá a capital em Jerusalém, e o Distrito Federal será o território de Israel, e dali reinará, governará sobre Israel e sobre todas as nações. Os anjos do Filho do Homem são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, que serão manifestados no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu e, sobretudo, no meio do povo hebreu. Israel está esperando um profeta como o profeta Elias e está esperando um profeta como Moisés. Portanto, as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, de Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e do Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14, darão cumprimento a estas promessas. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, os quais são os ministérios das duas oliveiras, e então pagará cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16, versículos 25 ao 28. É uma promessa de que o Filho do Homem virá com seus anjos e chamará e ajuntará os seus escolhidos com grande voz de trombeta. A grande voz de trombeta é a mensagem de Deus para chamar e juntar o seu povo neste tempo final. O Filho do Homem virá com seus anjos, chamando e juntando o seu povo, porque esse é o tempo da ceifa, o tempo da colheita do trigo no reino de Deus. Porque este é um tempo muito importante, no qual Deus dará cumprimento às promessas correspondentes ao tempo final. Somos bem-aventurados ao vivermos neste tempo. É o tempo mais glorioso de todos os tempos, embora para o mundo seja o tempo mais difícil,
mais problemático, mais terrível. Porém, para os filhos de Deus, é o tempo mais glorioso de todos os tempos. Portanto, somos pessoas bem-aventuradas em viver neste tempo. É o tempo para a manifestação do Filho do Homem. É o tempo para a manifestação dos anjos do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, onde o Filho do Homem, Elohim, Deus, vestiu-se de um corpo físico ali, com o qual ele comeu, almoçou com Abraão. E os arcanjos Gabriel e Miguel, também vestidos de um corpo físico, comeram, almoçaram com Abraão. E depois, pela tarde, jantaram com Ló, lá em Sodoma. Tipo e figura da vinda do Filho do Homem para o tempo final. Como foi Elohim lá, será a vinda do Filho do Homem aqui neste tempo. E como Elohim veio com os seus anjos, Deus com os arcanjos Gabriel e Miguel, o Filho do Homem virá neste tempo final com os anjos. Os ministérios das duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14. E do Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. Ou seja, o que sucedeu lá se repetirá aqui, numa escala, no programa divino, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois, no meio do povo hebreu. Enquanto isso, Deus continua chamando e juntando os seus escolhidos do último dia e acrescentando-os na sua igreja, até que se complete a sua igreja. E após ter completado a sua igreja e tiver redimido a cada pessoa escrita no livro da vida do Cordeiro no céu, terminará a obra de intercessão no céu por Cristo como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E então ele sairá do trono de intercessão e se converterá no leão da tribo de Judá e juiz de toda a terra. É importante termos nossos olhos espirituais bem abertos, para que neste tempo final não nos escape a vinda do Filho do Homem, possamos reconhecê-lo e não nos passe despercebida a manifestação dos anjos do Filho do Homem, os ministérios de Elias e de Moisés. Aí está o mistério para o tempo final. O mistério que será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa de era de pedra angular. Aí é onde o Filho do Homem aparecerá em sua vinda, com seus anjos, chamando e juntando seus escolhidos com a grande voz de trombeta ou trombeta final. A mensagem final de Deus para a sua igreja e depois para o povo hebreu. Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo, tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos disse: no versículo 22 ao 24.
Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Assim vimos o que São Paulo disse: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial. Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que no tempo final receberá grandes bênçãos. É a que receberá Cristo na sua segunda vinda. E os crentes do último dia receberão a fé para serem transformados na etapa de Era de Pedra Angular, onde o mistério do sétimo selo será revelado. O mistério da sua vinda para nos dar a fé e a revelação, para sermos transformados, levados com Cristo à ceia, ou ao jantar das bodas do Cordeiro, do qual, no momento, não se pode falar muito, para evitar as imitações que possam surgir neste tempo final. Este é o tempo para a vinda do Filho do Homem. E lembrem-se de que quando se fala de Filho do Homem, está se falando de Deus manifestado como profeta. Cristo dizia, o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo. Filho do Homem é título de profeta, por isso nos fala da vinda do Filho do Homem para o tempo final, vindo com seus anjos, para chamar e juntar aos escolhidos, com a grande voz de trombeta, com a mensagem final. A grande voz de trombeta ou voz de arcanjo e trombeta de Deus. Enquanto isso, Deus continua chamando e juntando seus escolhidos. Por meio da pregação do Evangelho de Cristo, onde se dá a conhecer a primeira vinda de Cristo e a obra de Cristo na cruz do Calvário, a obra de redenção, para que toda pessoa tenha a oportunidade de ser restaurada à vida eterna, de obter a vida eterna por meio de Cristo, o nosso Salvador. Porque não há outro nome no qual possamos ser salvos. Há somente um. E esse nome é Senhor Jesus Cristo. E há somente um Salvador, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo o receba no seu reino, o perdoe, o limpe de todo pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no seu nome, Cristo batize com o Espírito Santo e fogo, e produza o novo nascimento em você. Pelo qual os que ainda não receberam Cristo podem passar aqui na frente para recebê-lo. E para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, por todos os que estarão chegando aos pés de Cristo nesta ocasião. Vamos dar alguns minutos para que possam chegar até aqui na frente os que estão aqui presentes e os que estão em outras nações, para receberem Cristo como único e suficiente Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem receber Cristo como seu Salvador.
os arcanjos Gabriel e Miguel atuando nas mudanças de reino. E para a mudança de reino, do reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo deste tempo final, ao reino de Deus, os arcanjos Gabriel e Miguel também estarão no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, depois no meio do povo hebreu, para realizarem a mudança do reino dos gentios ao reino de Deus nesta terra, a qual necessita dessa mudança. A mudança é decidida no céu e são enviados os arcanjos Gabriel e Miguel com seus exércitos para que se realize essa mudança nesta terra, neste tempo final. Os arcanjos Gabriel e Miguel atuando na mudança de reino. Eles foram os que fizeram essa mudança no reino dos gentios, de etapa em etapa. Etapas essas representadas na estátua que o rei Nabucodonosor viu com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e músculo de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e de barro de lodo. Esse foi o nosso tema para o estudo bíblico. A escola bíblica de hoje, domingo, dia 14 de agosto de 2016. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador em diferentes países. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino. Pai celestial, faça uma realidade nelas a salvação que ganhaste para todos nós na cruz do Calvário. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em meu coração, em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Escutei a pregação do Teu Evangelho. A Tua fé nasceu na minha alma e creio em Ti com toda a minha alma. Reconheço que sou um pecador e necessito um Redentor, um Salvador. Dou o testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te, perdoe meus pecados, limpe-me de todo pecado com Teu sangue, batiza-me com Espírito Santo e fogo, e produza o novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo, quero nascer no Teu reino. Faça o novo nascimento uma realidade em mim. Torne a Tua salvação uma realidade em mim. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso. Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, todos que vieram aos pés de Cristo aqui e em diferentes lugares e nações, perguntarão: quando
podem me batizar, porque escutei a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma e o recebi como meu Salvador. E quero ser batizado o mais rápido possível, porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Portanto, todos podem ser batizados, que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos grandemente. Hoje, domingo de escola bíblica, em que tivemos como tema os arcanjos Gabriel e Miguel atuando nas mudanças de reino. Deus abençoe e guarde a todos, que continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez, aqui em Caiei, Porto Rico, e em cada país deixa o ministro correspondente para continuar, para que indique aos que receberam Cristo como Salvador, como fazer para se batizarem na água, no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, continuem desfrutando uma tarde feliz e nos veremos na próxima sexta-feira e no próximo domingo com a ajuda de Deus. E também nos veremos com os jovens dentro de 1h30 ou dentro de 1 ou 2 horas. Com a ajuda de Deus, aqui mesmo. Assim, continuarei com vocês hoje por algumas horas adicionais. Que Deus os abençoe e guarde. E sigamos adiante servindo a Cristo em seu corpo místico de crentes em todos os dias de nossa vida. Que Deus os abençoe e guarde a todos.